Olá, nós somos o grupo de biomoléculas e quem vamos abranger em carboidratos, proteínas e gorduras. Os integrantes são Alexandro Souza, Eduardo Silva, Guilherme Almeida, Henrique Dano e Matheus Landim. Carboidratos. Carboidratos abrangem um dos grandes grupos de biomoléculas na natureza, além de serem a mais abundante fonte de energia. A designação inicial de carboidratos ocorreu por serem hidratos de carbono. Eles podem ser chamados de uma maneira geral de glicídios, amido ou açúcar. Os carboidratos são classificados como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Um dos exemplos de alimentos ricos em carboidratos temos cereais, pães, farinhas, doces, frutas e tubérculos, como mandioca, batata, inhame, entre outros. Uma das funções importantes que o carboidrato desempenha é que ele é fonte de energia. Serve como combustível energético para o corpo, sendo utilizados para acionar a contração muscular, assim como todas as outras formas de trabalho biológico. São armazenados no organismo humano sob a forma de glicogênio e nos vegetais como amido. Há também a preservação das proteínas. Elas desempenham um papel na manutenção, no reparo e no crescimento dos tecidos corporais, podendo inclusive ser fonte de energia alimentar. Quando as reservas de glicogênio estão reduzidas, a produção de glicose começa a ser realizada a partir da proteína. Isso acontece muito no exercício prolongado e de resistência. Consequentemente, há uma redução temporária nas reservas corporais de proteína muscular. Em condições extremas, pode causar uma redução significativa no tecido magro. Perda de massa muscular. Tem a função de combustível para o sistema nervoso central. Carboidratos são os combustíveis do sistema nervoso central, sendo essenciais para o funcionamento do cérebro, cuja única fonte energética é a glicose. Primariamente, o combustível glicose vai para o cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas no sangue. Assim, uma ingestão insuficiente pode trazer prejuízos não só ao sistema nervoso central, mas ao organismo em geral. Os açúcares como a glicose, a frutose e a sacarose são os carboidratos mais conhecidos, mas também existem carboidratos de moléculas muito grandes, como a celulose e o amido. Os alimentos ricos em carboidratos produzem a energia necessária para o funcionamento do organismo de quase todos os seres vivos. É com a energia obtida dos carboidratos que temos a força para trabalhar, correr, andar e também brincar. A energia dos carboidratos é importante para manter nossa temperatura estável. Por isso, os alimentos ricos em carboidratos são chamados alimentos combustíveis. Vamos considerar agora a classe dos lipídios, no qual encontramos muitos produtos naturais, como óleos, gorduras, ceras, além de compostos mais complexos, que são indispensáveis ao funcionamento do nosso organismo. Os lipídios são substâncias do reino animal e vegetal insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno. Pode ser dividida em dois: lipídios simples, que são ésteres de ácidos graxos, com os mais variados álcoois, existindo dois tipos de ácido graxo, o insaturado e o saturado. Já o álcool mais comum na reação é a glicerina. A outra parte são os lipídios complexos, que em geral não são ésteres e constituem hormônios que são os componentes das células nervosas e cerebrais. Glicerídeos são ésteres da glicerina com ácidos graxos. Uma classificação de grande importância prática é a que divide os glicerídeos em óleos, quando são líquidos em condições ambientais, e gorduras, quando são sólidos em condições ambientais. Os óleos são formados principalmente por ésteres de ácidos insaturados, já as gorduras por ésteres de ácidos saturados. Sendo a hidrogenação o meio de transformar óleo vegetal em margarina. Rancificação é um tipo de reação complexa provocada por micro-organismos e pelo oxigênio do ar, que acarreta a quebra da cadeia de glicerídeos com formação de ácidos de cheiro rançoso. Exemplo comum é a rancificação da manteiga, que se torna não comestível. Aquecimento. Sob aquecimento intenso, os óleos e as gorduras se decompõem, e em particular, a glicerina dá origem à acroleina, que é uma das responsáveis pelo cheiro penetrante de óleo ou gorduras queimados. Cerídeos. Cerídeos ou céridos são ésteres de ácidos graxos superiores com álcoois superiores, tal como o palmiato de cerila,
o cerotato de cetila e um dos componentes da cera de abelha. Esses ésteres constituem as ceras. As ceras se classificam em ceras vegetais, por exemplo, cera de carnaúba, e ceras animais, por exemplo, cera de abelhas. Os vegetais, por exemplo, têm suas folhas revestidas de cera, evitando assim a evaporação excessiva da água. Os patos e outros pássaros aquáticos, por exemplo, têm suas penas revestidas por gordura, que assim não se encharcam de água, o que inclusive facilita a flutuação desses animais. Industrialmente, as ceras são usadas na fabricação de vernizes, graxas para sapatos, velas, medicamentos e etc. Definição de aminoácidos. Aminoácidos são compostos que apresentam funções amina e ácido carboxílico. Os aminoácidos são importantes porque formam as proteínas. A sua classificação pode ser de acordo com o número de grupos de amina e ácido carboxílico, de acordo com a cadeia carbônica e de acordo com a síntese pelo organismo. Os organismos vivos sintetizam aminoácidos. No entanto, certos animais, dentre eles os seres humanos, não podem sintetizar certos aminoácidos, denominados então aminoácidos essenciais. Estes devem ser obrigatoriamente ingeridos pelos seres humanos. Caso contrário, eles acabam morrendo. Para os seres humanos, existem 8 aminoácidos essenciais. Reações dos aminoácidos. Caráter ácido básico. Um aminoácido possui um radical amina, que é básico, e radical carboxila, que é ácido. Como primeira consequência, o aminoácido pode reagir consigo mesmo, formando um íon dipolar. É fácil perceber que, havendo 2 grupos amina, predominará o caráter básico, e havendo 2 grupos carboxila, predominará o caráter ácido. Além disso, em soluções ácidas, o aminoácido comporta-se como base, dando origem a um íon positivo. E em soluções básicas, o aminoácido comporta-se como um ácido, dando origem a um íon negativo. Podemos dizer que, variando a acidez ou a basicidade, isto é, o pH da solução, podemos transformar o aminoácido de íon positivo em negativo, ou vice-versa. Ligação peptídica é a ligação entre o grupo ácido de uma molécula e o grupo básico de outra molécula de aminoácido. É exatamente esse tipo de ligação que produz as proteínas. Bom, proteínas, definição. As proteínas são macromoléculas resultantes da condensação de moléculas de aminoácidos através da ligação peptídica. A classificação das proteínas. De acordo com a composição da proteína, proteínas simples ou homoproteínas são formadas exclusivamente por aminoácidos. Proteínas complexas são formadas por cadeias de aminoácidos ligados a outros grupos diferentes, de acordo com a função da proteína no organismo, como proteínas estruturais, de transporte, de reguladoras de contração, que são as que participam nas contrações e movimentações do corpo. A estrutura da proteína. A estrutura primária é a própria cadeia peptídica, formada pela sequência de aminoácidos iguais ou diferentes entre si. A estrutura secundária é a estrutura primária enrolada. A estrutura terciária é a disposição anterior dobrada sobre si mesma. A estrutura quaternária resulta na reunião de várias estruturas terciárias em conjunto. Bom, a desnaturação é quando a proteína perde sua ação fisiológica e dizemos que ela foi desnaturada. Nesse processo, a proteína perde sua estrutura quaternária, terciária e às vezes até a secundária, sem perder a estrutura primária. As enzimas são proteínas complexas que agem como catalisadores dos processos biológicos, podendo atuar dentro ou fora das células vivas que as produzem. Bom, a alimentação humana. Além da água, devemos ingerir glicídios, açúcares e carboidratos, lipídios, gordura, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais que são indispensáveis em nossa alimentação. Essas substâncias são responsáveis pelo crescimento, manutenção, reprodução, enfim, por todas as manifestações vitais do nosso organismo.